Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada. Com alegria estamos aqui reunidos mais uma vez. Nessa sexta-feira, hoje, de forma especial, no tempo da Quaresma, hoje dia de jejum, de penitência. Não é? O Evangelho de hoje está em João, no capítulo 10. João 10, versículos 31 a 41, João 10, 31 a 41. Pega a sua palavra, pega a sua Bíblia, você possa acompanhar agora, ler, contemplar e alimentar da palavra. Anúncio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João, glória a vós, Senhor. De novo, os judeus apanharam pedras para apedrejá-lo. Jesus, porém, lhes disse: Eu vos mostrei muitas boas obras da parte do Pai, por qual delas quereis me apedrejar? Os judeus responderam: Não queremos apedrejar-te por uma boa obra, mas por causa de uma blasfêmia, pois tu, sendo apenas homem, te fazes Deus. Jesus, porém, respondeu: Acaso não está escrito na vossa lei, eu lhes disse, vós sois deuses? Se a Escritura, que não pode ser anulada, chama deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, por que então acusar de blasfêmia aquele que o Pai consagrou e enviou ao mundo só porque eu disse, eu sou o Filho de Deus? Se não faço as obras do meu Pai, não creiais em mim. Mas se eu as faço, mesmo que não queirais crer em mim, crede nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Mais uma vez procuraram prendê-lo, mas ele escapou de suas mãos. Jesus retirou de novo para outro lado do Jordão, para o lugar onde João esteve anteriormente batizando, e lá permaneceu. Muitos foram até ele e diziam: João não fez nenhum sinal, mas tudo o que ele falou a respeito deste homem era verdade. E muitos ali passaram a crer nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Continue essa polêmica e essa maquinação, essa astúcia dos judeus, buscando uma forma de prenderem e matarem o Senhor. Começa o Evangelho de hoje falando que, de novo, os judeus apanharam pedras para apedrejar. E por que os judeus pegaram pedras para apedrejar o Senhor mais uma vez? Lembramos o capítulo 10, Evangelho do Bom Pastor. E Jesus então vai se revelando quem ele é, que tipo de pastor ele é e ele vai ser, aquele que cuida, que dá a vida. E então, no versículo anterior, ele diz, eu e o Pai somos um. Quando ele mais uma vez afirma que ele e o Pai é um, pronto, os judeus, de novo, querem apedrejá-lo. O que Jesus está dizendo que ele e o Pai são? Um só Deus. Somos um só Deus. Não tem dois deuses, apenas um. Ou seja, aquele que adora o Pai, aquele que crê no Pai, deve também adorar o Filho, crer no Filho, como também crer e adorar o Espírito Santo. Em outras passagens também o Senhor fala do Espírito, não é? Mas os judeus não se abrem a essa verdade, continuam de cabeça dura. Não aceitam que Jesus é Deus. E depois, então, que ele continua falando de quem ele é e até acusam de blasfêmia. Porque Jesus questiona por qual boa obra vocês estão querendo me apedrejar. Mas o judeu disse, não é por causa de boa obra nenhuma, mas porque tu fala uma blasfêmia. Tu, sendo apenas homem, se diz Deus. Porque os judeus apegavam apenas a aparência, apenas aquilo que conseguiam entender com a razão. Queriam compreender Jesus com a razão, com a inteligência, e não se abriam à revelação, não se abria ao Espírito, não se abria àquele que estava diante deles, revelando a verdade. E aí, então, rejeitam a verdade. Então, Jesus vai falar-lhes, continuar falando para eles de quem ele é, de que as obras que ele realiza são as obras do Pai. E depois ele vai dizer, o Pai está em mim
e eu no Pai. E aí os judeus de novo querem prender porque continuam resistentes. Meu irmão, esta é a fé que a igreja nos chama nesse tempo, sabe? De crer verdadeiramente que Jesus é Deus, que Ele é Senhor, que Ele é Deus com o Pai. E a mesma adoração que nós damos ao Pai, devemos dar também a Ele, que é Deus, a Jesus, que é nosso Senhor. Só quem compreende essa verdade, quem crê nessa verdade, só quem realmente crê que Jesus é Deus, é capaz então de compreender toda a revelação e aceitar toda a revelação. Só quem crê que Jesus realmente é Deus pode crer e não compreender com a razão, mas adentrar no mistério da Santa Missa, no mistério da presença real de Jesus na Eucaristia. Só quem crê que Jesus é Deus pode crer na Eucaristia. Só celebra bem a Santa Missa quem crê que Jesus é Deus. Só celebra bem os santos mistérios, só celebra bem os sacramentos da igreja quem crê que Jesus é Deus. Quem não tem essa convicção, essa verdade revelada pelo Espírito Santo no mais profundo da alma, não consegue adentrar, não consegue celebrar bem os mistérios, os sacramentos, muito menos celebrar a Eucaristia. Por quê? Porque não é capaz de crer em tudo aquilo que Jesus falou e ensinou. Não é capaz de crer na palavra dele que se faz e se realiza ao longo da história. Porque não crê que Jesus verdadeiramente é Deus com o Pai, como ele disse, eu e o Pai somos um. Nós precisamos crer para celebrarmos bem a Santa Missa, para essa semana que vamos iniciar a partir de domingo. A missa é uma semana grande, Semana Santa. E nós vamos participar de muitas missas, muitas celebrações. E a igreja vai enfatizar muito isso, sobre o mistério. Que nós vamos celebrar esse domingo a domingo. Do domingo de Ramos, também chamado domingo da Paixão, até o domingo da Ressurreição. O mistério revelado pelo Pai, que Jesus é Deus e que Ele veio ao nosso encontro. Nasceu a Virgem Maria, viveu, morreu, foi crucificado e ressuscitou. E esse mistério nós celebramos na Santa Missa. Mas para celebrar bem, nós precisamos crer que Ele verdadeiramente é Deus. Que só nele há salvação. Que Ele é o Deus verdadeiro, que Ele é o único Senhor da nossa vida. Se não cremos nisso, não vamos conseguir aceitar essa verdade. São Fulgêncio de Rúspoli, quando ele vai falando de Jesus e falando do sacrifício do nosso Senhor, veja bem o que ele fala. É Cristo, com efeito, que por si só ofereceu tudo quanto sabia ser necessário para a nossa salvação. Ele é ao mesmo tempo sacerdote e sacrifício, Deus e templo. Sacerdote, por quem somos reconciliados. Sacrifício, pelo qual somos reconciliados. Templo, onde somos reconciliados. Deus com quem somos reconciliados. Ou seja, olha, aí nós entendemos a Santa Missa. Que na missa, Jesus Cristo ele é o sacerdote, é o altar, é o cordeiro e é Deus a quem ele oferece de si a si mesmo. Se nós não compreendemos que ele é Deus, não conseguimos ver esse mistério. Não é? Porque, veja bem o que São Justino diz, São Fulgêncio diz, ele é ao mesmo tempo sacerdote. Sacerdote é aquele que oferece. Então é aquele que oferece. Por ele somos que é oferecido todo o sacrifício. Ele oferece de si a si mesmo, ele é o sacerdote. Ele é o sacrifício, porque ele é o cordeiro que vai ser imolado, que é imolado. Na Santa Missa também acontece o santo sacrifício do Senhor. Então ele é o cordeiro que vai ser imolado. Ele é o lugar, é o templo. Ele é o altar, é o lugar onde se oferece tudo isso. Por isso a igreja diz que o altar é o Cristo. Por isso o padre entra, antes de começar a celebração da missa, ele beija o altar e beija Cristo, o lugar onde vai ser celebrado o sacrifício, pelo sacerdote que é Cristo,
o sacrifício que é Cristo, o altar que é Cristo e Deus com quem somos reconciliados. Ou seja, e tudo isso para sermos reconciliados com Ele mesmo, que Ele é Deus. Aí está o mistério eucarístico, a qual nós celebramos na Santa Missa. Mas sem crermos realmente que Ele é Deus, não há salvação e nem também nós conseguimos penetrar em todo esse mistério. Peçamos, meu irmão e minha irmã, a ação do Espírito Santo, a graça do Espírito Santo, para que nós possamos crer verdadeiramente que Jesus é Deus, que Ele é Deus. Crer que Ele revelou tudo a nós e só por meio dele a salvação. Só por meio dele temos acesso ao Pai. Não há outro lugar, não há outro caminho. Só Ele é caminho, verdade e vida. Que o Espírito Santo nos convença dessa verdade, que só o Espírito Santo pode nos convencer dessa verdade e pode nos conduzir a essa verdade. Que a Virgem Maria, que o Sagrado Coração de Jesus e Maria possam alcançar para nós esta graça de uma verdadeira conversão, uma fé verdadeira, autêntica, que crê realmente que Jesus é Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.